Não sei se todos vocês viram, eu coloquei uma filmadora aqui, e não sei se foi falado para vocês no primeiro momento com vocês hoje. Ontem nós fizemos uma reunião e eu sugeri que esta videoaula nossa, minha e da Cristiane, é melhor você ficar mais para cá, Cris, porque a filmagem é ali, eu propus na reunião que essa videoaula fosse gravada, para contemplar aqueles que não vieram. Só que antes de vocês começarem a falar, mas então a gente está sendo desprivilegiado, digamos assim, aí ficou acordado em reunião que apenas esta videoaula, ou melhor, apenas esta aula será gravada, e não considerando simplesmente querendo privilegiar os que não vieram, mas considerando o fato de que a gente precisa discutir questões extremamente importantes do estágio, do projeto, que vocês já começaram a discutir, e que eu particularmente achei muito importante que as pessoas que não vieram, e a gente sabe que algumas não vieram por causa de alguns desencontros que a gente teve, né? Algumas fizeram um esforço muito grande para estar aqui, eu acho que todos vocês que estão aqui, mas outros também talvez fizeram e não conseguiram, né? Então, considerando essa importância, foi que essa aula então vai ser gravada e vai ser disponibilizada a vocês. E aí a Gláucia sugeriu que esta aula também pudesse ser disponibilizada para os orientadores, para que os orientadores depois, se quisessem tomar ciência do que a gente vai discutir aqui, vocês vão ter o link de acesso e vocês vão poder estar assistindo. E aí eu deixo vocês à vontade para assistir aqui presencial ou para depois assistirem, porque a gente vai discutir também questões mais pontuais do estágio também nesse primeiro momento, tá? Mas vocês fiquem à vontade. E aí então, só dizer a vocês que essa videoaula apenas nesse sentido de esclarecimento, e ela não vai substituir atividades presenciais, ela não vai acontecer de novo esse evento de gravar, porque vocês podem falar assim, vamos gravar todas as aulas, a gente não precisa ir. Então, esclarecer que vai ser assim, e que não vai substituir presença, não vai substituir nada disso, apenas porque eu considerei muito importante que todas as pessoas que estão no estágio tenham acesso às informações que a gente vai trabalhar hoje, ok? Diante disso, a gente está começando com meia hora de atraso. Eu acho que é importante também vocês terem esse tempo maior com os orientadores. Falei para a Luciana que não teria importância, mas o nosso horário é até 12h30. Então, acho que vocês já foram informados. A gente vai ter 2h30 para a gente estar aqui discutindo questões extremamente importantes. O que a gente vai falar aqui? Inicialmente, nós vamos fazer alguns informes a respeito do que está rolando no estágio, de alguns pontos que a gente precisa amarrar as arestas, e depois a gente vai passar para a orientação de vocês do modo de como vocês irão construir o projeto, ok? Porque eu acho que tem muitas dúvidas que de repente não estão sendo buscadas a solução de serem sanadas na plataforma, porque quem está nos procurando a gente está constantemente respondendo, tentando ser o mais breve possível, mas eu acredito que tem pessoas que não estão nos procurando, mas que também estejam com dúvida. E a ideia nossa, então, é que a gente possa estar sanando todas as dúvidas hoje, porque a gente já está na terceira semana do estágio, um momento crucial, numa etapa importante de observação que vocês estão, e a gente precisa que vocês tenham tudo isso o mais claro possível. Bom dia a todos. Eu me apresentei, eu acredito que alguns aqui já me conhecem. Eu ajudei um dia o professor Fernando numa aula, não sei se estavam todos presentes, mas sou a professora Cristiane. E isso que o Fernando está falando assim, é muito importante, porque nós estamos na terceira semana da plataforma e vocês já estão tendo contato com a escola campo lá. E as dúvidas, pessoal, só vão emergindo a partir do momento em que a gente está lá no fazer cotidiano. Vocês vão esgotar todas as dúvidas aqui agora? Não vão. Com certeza, constantemente vai estar surgindo novas e novas dúvidas. Mas assim, como vocês já tiverem esse primeiro momento, com certeza já tem muita coisa que vocês vão inquietando aí, né? E a partir do que nós vamos mostrar a partir de agora aqui, vão surgir mais novas dúvidas. Vai desestabilizar vocês de novo. Vocês tiveram primeiro contato aí com os orientadores, e a gente precisa passar alguns informes então relacionados aí ao estágio, que vocês precisam assim tentar ao máximo sanar as dúvidas, né? Já surgiram casos aqui, professor, eu ainda não fui na escola campo. Natural, tá? Cada caso é um caso, né? É diferente. E
nós precisamos muito desses encontros presenciais, por isso o professor Fernando reforçou aqui. É uma aula atípica hoje do que a gente tem, né? Porque se não funcionar tudo à distância fica complicado, né? Já não é muito fácil, que a gente tem uma falsa ideia de que a EAD é mais tranquilo por ser à distância, e não é. Né? Às vezes a gente precisa tanto do professor, precisa tanto do tutor e nem sempre a gente encontra, né? Na hora que a gente precisa. Tá? Então, assim, quero deixar claro hoje para vocês também que nós estamos ao inteiro dispor. Tá? Professor, fica até mais fácil, de repente, a gente contactar pelo WhatsApp. Se for preciso, gente, a gente fazia isso na turma anterior, a gente passa os contatos, assim, só não deixem as dúvidas ficarem. Tá? Porque, assim como a gente reforça na plataforma, o período do estágio passa muito rápido e tem muita coisa para se fazer até o final. Né? Já é a nossa segunda experiência, a primeira turma do Par4, eu e Fernando trabalhamos juntos, eu trabalhei também os 4 estágios, e a gente assim já tem uma experiência daquilo que deu certo, daquilo que não deu, daquilo que dá pra gente materializar, do que não dá, né? E eu acho que esse contato de repente pelo WhatsApp às vezes também facilita, tá? Então eu deixo aqui esse recado para vocês, o que vocês precisarem a gente está para ajudar, tá bom? O que a gente puder estar mais próximo possível da Vanessa, de nós dois, dos tutores presenciais, é o ideal nesse momento de estágio, tá? Porque é tudo muito novo para vocês, né? Com exceção daqueles que já fizeram uma licenciatura, é tudo muito novo. E o estágio, ele tem uma dinâmica diferente das demais disciplinas. Eu acho que vocês já começaram a perceber isso aí. E ele vai demandar muito mais responsabilidade e comprometimento de vocês do que algumas outras disciplinas. Porque quem vai ser o protagonista mesmo ali vai ser vocês. Se vocês falarem assim, não estou indo para a escola, tal, você vai emperrar muita coisa do que você precisa nos apresentar na plataforma e no final do estágio. Você vai emperrar o seu projeto que você precisa desenvolver. Então, esse comprometimento e essa organização de como fazer, como ir, quando ir, ela fica muito a cargo de vocês e a gente, de certa forma, nesse estágio 1 e 2, a gente dá uma flexibilidade maior nessa questão de horários, né? Mas vocês têm que se organizar. E como a Cristiane falou, passa muito rápido, então não dá para falar assim, semana que vem eu vou, quando a gente vê, a gente está entrando na 4ª semana, como a gente já está indo em breve para a 4ª semana. Né? Então, assim, é preocupante que ainda não foi na escola, ainda nem se apresentar. A primeira pergunta que eu faço a vocês, está claro para todos e todas o que vocês precisam fazer no estágio 1? A dúvida maior, professor, é com relação ao projeto de intervenção lá na escola. Nós vamos chegar nessa questão do projeto, que é a maior parte da aula, Armando. Além dessa dúvida, quais são as dúvidas de vocês? O tempo do estágio. Por exemplo, assim, lá no termo eram 3 meses, né? O primeiro período, qual que é o tempo? Porque a diretora lá mesmo perguntou. 3 meses. Dentro da escola vai depender muito da sua organização. Como eu estou te falando, a gente não, nesse estágio 1 e 2, por se tratar da elaboração e da execução do projeto, vai depender muito dessa questão, da sua necessidade de levantar dados, de problematizar essa escola e do projeto que você vai querer desenvolver. Por exemplo, tem projetos que podem ser um projeto mais de revisão da literatura do que de intervenção propriamente dita, direta na escola. Tem projeto que você vai necessitar entrar na sala de aula para administrar uma atividade, uma dinâmica, jogo, dependendo do seu tema, do seu objeto de pesquisa. Tem outras que você não vai precisar nem entrar em sala de aula nenhuma. Então, como eu estou falando para vocês, esse estágio 1, que é o que nós estamos agora, e vamos falar especificamente dele, né? A gente dá essa flexibilidade para vocês, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver o feedback que vocês estão nos dando. Se vocês lá na plataforma não conseguem nos dar o retorno, como por exemplo para essa semana, o que vocês têm que fazer para essa semana na plataforma? Postar as imagens e socializar as vivências lá no fórum, não é isso? Então, se a gente vê que vocês não estão fazendo isso, a gente vai querer entender que vocês não estão indo na escola. Entendeu? Então, assim, esse
chegar nisso aí, mais alguma outra dúvida do que tem que se fazer no estágio 1? Que a gente vai falar disso aí também. Esse aqui é do estágio 1, né? Não, mas eu falo assim, de dúvidas, e a sua dúvida é pertinente, mas é porque isso aí envolve uma discussão que a gente vai chegar ainda. Eu falo assim, do que tem que ser feito. Professor, sim, eu fui questionado lá na escola que eu fui, porque nós estamos no fim do ano. Sim. E aí, segundo ela, a coordenadora lá e a diretora, a vice-diretora, seria melhor a gente, por exemplo, pegar uma sala, por exemplo, eu estou no 6º ano, e esse projeto ser aplicado no 6º ano. Só que como já está no fim do ano, o ano que vem será o 7º ano. Sim. Então, aí, como eu estou no 6º ano, estou estagiando no 6º ano, eu estou premeditando o projeto para isso, e aí eles vão passar para o 7º ano. Se eu vou acompanhar o 7º ano, ou se o ano que vem eu fico no 6º ano, ou se o projeto não é para aquela sala específica. Tá, nós vamos chegar no projeto também, mas então assim, esclarecendo o que está lá, porque outra coisa que é muito importante que vocês leiam tudo que está lá, ouçam tudo, assistam tudo e busquem-nos para esclarecer. Isso é o dever de casa que vocês têm que fazer. Mas então assim, no estágio 1, gente, vocês precisam ir para a escola, como já passamos dessa etapa. Se apresentar na escola, recolher a assinatura do termo de compromisso, o termo de compromisso em 3 vias, que deve ser entregue hoje para nós, no caso. Né? Se não trouxe, a gente vai conversar, mas deve ser entregue hoje para nós. Esse termo vai ser assinado por mim e vai ser devolvido 2 vias a vocês, uma é de vocês, outra é da escola. Como foi explicado lá naquele áudio, o termo garante um seguro de vida, inclusive a vocês, é um compromisso firmado entre a universidade, a escola e vocês. Né? Então, é um documento muito importante do estágio que precisa ficar arquivado na secretaria. Então, essa parte de apresentar e conversar, a gente já passou. Diga. Pegando o gancho da ação a respeito de horário da escola, é necessário fazer as 6 horas semanais ou não? Então, aí tá. Aí passou essa etapa. Nós estamos em qual etapa agora? A etapa de observação, que é uma coisa muito importante que vocês vão ter que fazer no estágio. O estágio, ele se caracteriza ir na escola, observar a escola, problematizar a escola, elaborar um projeto de pesquisa e intervenção. É isso. E só aproveitando o gancho do Fernando, é um momento tão crucial, gente, esse de observação, que a gente acha que observar é uma coisa assim muito simples. Vou lá na escola, observo o cotidiano, a rotina da escola e tudo bem. Mas vocês vão perceber que quando a proposta for para a elaboração do PPI, né, a gente só vai conseguir problematizar quando a gente emergiu naquele espaço escolar mesmo, que a gente conseguiu levantar um problema. E esse problema, pessoal, vai partir da observação de vocês. O que vocês observaram? O colega já evidenciou ali, de repente ele vai executar o projeto no espaço da sala de aula. Precisa ser necessariamente na sala de aula? Não, pode ser em qualquer espaço da escola, seja na coordenação, né? A gente está observando a questão do espaço físico da escola. A escola assim, é repleta de problemas para se levantar para uma pesquisa. Mas tudo isso só vai ser levantado a partir da observação de vocês, e isso tem que ser bem observado. Por isso a importância assim, de vocês estarem na escola presente. É necessário 6 horas? Né? E isso é o que o professor Fernando falou. Né? Vai depender da forma com que você está realizando. Aí o papel que a colega mostrou aqui, eu acho que é o da diagnose, né? O roteiro da diagnose. Né? Então, esse roteiro é muito importante, assim, a gente está observando o que esse roteiro está propondo, que é para direcionar vocês. Né? Não é... Eu estou perguntando assim, porque tem um anexo lá, tem que dar horário de entrada, horário de saída. Isso. E aqui no termo está especificado o seguinte, 6 horas diárias, não superior a 6 horas. A carga horária semanal será. Então, ela tem Isso, 16 horas. Aí, nós estamos fazendo, por semana, 6 horas semanais. Aí, adiante, vocês falaram, tá como se fosse aberto. Isso. Qual que é o seu nome? Samara. Então, Samara, é isso que eu acho que tem que ficar claro, porque muitas vezes, assim, os alunos passam lá 6 horas, eles passam pela escola, né? Eles não vivem aquele momento. Então, para a gente é muito mais importante vocês estarem vivenciando esse momento mesmo, assim, buscando estar explorando os vários segmentos da escola, né? Inclusive a atividade que a gente propôs aí na semana 2 foi para, né,
para a gente ver assim, qual que é o conhecimento de vocês, que a escola é repleta, né, de problemas, de vários segmentos, e a gente tem que estar tendo assim, um olhar criterioso para a observação. Tá? Então, assim, eu acho que vai muito mais da qualidade do que da quantidade, de repente, do que vocês estão vivendo lá dentro. Isso na verdade a gente está querendo dizer a vocês assim, nós entendemos que estamos trabalhando com adultos, compromissados com a sua própria formação e que simplesmente não vai querer nos enganar dizendo que foi e não foi, porque é aquilo que eu estou falando para vocês. Se vocês acham que vocês conseguem cumprir todas as observações, viu, Norma, desse roteiro em 2 horas por semana, e de fato vocês conseguirem, como a Cristiane falou, emergir na realidade dessa escola, a gente não vai ser rigoroso nesse momento. No estágio 3 e 4 tem um rigor maior em termos de aula, porque vocês vão ministrar aula, em termos de horas. Agora, o que está lá às 6 horas é porque é uma burocracia. Como eu falei para vocês, aquilo ali tem que ser apresentado para a coordenação de estágio, então é algo mais burocrático. Agora, a gente, por entender que é um estágio à distância, a gente sabe muito bem que mesmo colocando aquilo lá, vocês podem dizer que foi ou não foi, pedir alguém para assinar. Então, assim, a gente precisa contar muito com a responsabilidade de vocês. Eu falo assim, professor, a diretora, a direção da escola olhou, assinou, assentei. E se eu for cobrar isso? Mas eu assinei alguma coisa lá para aquele estagiário e não está. Nós vamos esclarecer isso, também falar algumas coisas das responsabilidades de vocês lá na escola. Sim, mas aí qualquer problema, isso vale para qualquer situação, gente. Qualquer problema que vocês estiverem enfrentando no relacionamento com a escola, nos informe, nos procurem. Eu também me tranquilizo em relação à fala dela, porque assim, uma intervenção que a gente já fez foi de ligar nas escolas, né? Eu fui uma das professoras que liguei e me apresentei por telefone, né? Nós não nos apresentamos pessoalmente, mas por telefone eu deixei meus contatos, deixei os do Fernando e inclusive me deixei ao inteiro dispor da escola, né? Para qualquer inquietação. É porque nem toda escola recebe os estagiários muito bem, a gente sabe que isso é um outro problema que tem. Então, para prevenir esse tipo de coisa, nós já precavemos disso, tá? Na escola que eu fui, a diretora, fui lá, a professora até conversou com você, Fernando, era contrato temporário. Sim. Aí ela falou pra mim que ela não tinha suporte pra mim. E ela ia assinar o meu termo, porque ela não, assim, a professora tem 3 meses, ela não achava ela ia mudar, que ela não ia ficar. E mudou, essa semana já não é ela mais. Aí no meu termo está assinado pela diretora. Ela falou, eu vou te dar o suporte aqui. Tudo bem, ótimo, não tem problema, como eu te falei. Eu te falei que era para pegar, se de tudo não deu. Porque aí eu conversei com ele e ele falou, mas nem sempre a diretora tem o tempo que você precisa. Ela me falou que não, que ela ia ficar no dispor e ela ia ter o tempo para mim, necessário para mim. Sim. Aí até ontem eu fui, ela falou que se eu queria do PPP já tá. Aí eu vou voltar aqui que eu vou. Vamos passar então para a discussão. Ela tinha levantado a mão Eu também. ia perguntar assim, das 6 horas que comenta na escola, uma parte delas também poderia ser cumprida através das reflexões que a gente fez a partir da observação? Então, vamos passar para a discussão do roteiro, que aí a gente aborda essa questão. Fernando, uma pergunta. Se for na escola, lá na escola que a gente foi, só um professor é efetivo. Sim. Todos são contratados. E aí, esse professor efetivo, que nós fomos, já foi 3 dias lá, nem um dia para testar. Aí a coordenadora lá é professora e ela nos ajudou demais, recebeu muito bem. Aí a gente pediu ela para assinar. Sim, não tem problema. Não? Ela é coordenadora, mas ela é professora, mas ela é Tem contratada. O nosso também Aí igual ela assim, é as coordenadoras que a gente Não tem colocou, problema. foi demitida. E agora Não tem problema. O termo ele tem, ele vai ser assinado, ele vai ser arquivado. No estágio 2 vocês vão preencher outro termo, no estágio 3, no estágio 4, entendeu? Então, Assim, não tem problema. não tem como a gente desconsiderar essas peculiaridades que existem, né? Atualmente estou vivendo uma nova experiência, estou na subsecretaria de Jataí, né? Sempre morei em Goiânia, trabalhei nas escolas de Aparecida. E assim, uma coisa que me deixou muito inquieta é perceber essa realidade, porque no município, né, que Jataí tem as
que me inquietou demais é professor que trabalha 8 disciplinas na mesma escola, fiquei chocadíssima. Né? Coordenador da merenda quer contrato, coordenador quer contrato, porque assim, infelizmente nós não temos funcionários para atender a demanda, até porque não se acontece concurso do Estado há muito tempo. Né? Então isso aí vai acontecer mesmo, né? Não dá para as coisas serem... Até agora eu só não vi diretor contratado, mas o resto tudo eu já vi. Né? Então é gritante. Diga. Agora eu fiquei. Eu surpreendi com a escola que a gente foi, porque eu tenho duas escolas que me colocaram em uma coisa comigo, né? Aí teve a confusão, quando eu olhei na escola de campo, eu falei, vixe, essa escola, eu nem fui lá. Tá? Presidente Filho. Ficou eu, Hélio, e a Ana Paula e a Fernanda. Só que assim, a gente surpreendeu, por ser uma escola que é tipo assim, ninguém dá moral pra ela, só que a gente chegou lá, eu encabulei. A escola organizada, a gente pegou lá a turma do EJA, então assim, a gente não vai ter trabalho, porque todos os adultos, os mais velhos, já sabem o que quer, né? Assim, a escola, a sala de informática deles, excelente, tanto de computador, tudo funciona, biblioteca, tem guarda, tudo dia. Eu me surpreendi, porque eu não sabia que a escola era daquele jeito. E isso que você está nos dizendo é o que a gente quer ler lá no fórum de socialização. Entendeu, gente? Então, assim, o que a gente precisa ler e socializar é o momento de um ler o que o outro está vivendo, até para dividir as angústias. Ah, está vivendo a mesma coisa que eu, está passando por uma situação difícil lá na escola também. É isso que vocês precisam colocar lá. Porque lá a gente vai sabendo e percebendo mais ou menos como que vocês estão caminhando, no caso. Né? Mas aí vamos passar, porque a gente tem algumas coisas para pontuar e a gente não pode, infelizmente, ficar só nas dúvidas pontuais. Né? Mas vocês vão levantando a mão, vão falando aí ao longo da aula. Então, o roteiro, que precisa ficar claro. Esse roteiro aqui, gente, é para orientar, como foi explicado a vocês, acho que muito bem explicado, né? Orientar a observação de vocês na escola. Vocês estão fazendo um tipo de observação semi-estruturada, que é uma observação onde vocês vão para a escola com base no roteiro, observar aquilo que está no roteiro, mas também podendo observar aquilo que não está contemplado no roteiro. Então, ou seja, é para vocês irem para a escola e não ficar limitado a esse roteiro. Aí faço uma intervenção aqui, Fernando, porque a colega levantou ali, importância do diário de campo. Né? Viu uma coisa diferente do que está no roteiro, não precisa ser esse cara que fez o roteiro, não. Gente, anota na hora. Porque, eu vou deixar para anotar lá na minha casa. A gente esquece, tá? Anota lá na hora. Essas 6 horas não precisa ser cumprida na observação, não. É hora para vocês sentarem e escrever também. Né? A importância do diário é, assim, fundamental. Vocês estarem registrando essas coisas novas que vão aparecendo, aquilo que está fora do que está previsto. E aí, como eu acho que vocês devem ter percebido aqui, a gente quer que vocês explorem muito mais as relações que estão acontecendo lá, do que simplesmente as questões estruturais. Não que isso não seja importante. Tem a parte 2 da caracterização do espaço físico, que é para vocês, de fato, observar como é que é a escola, a estrutura, o que ela tem, o que ela não tem, e irem anotando. Mas, por exemplo, aquele primeiro artigo que a gente leu, que a gente viu que tinha alguns tipos de estágios nas décadas passadas, por exemplo, que distanciou a universidade da escola. Naqueles modelos de estágio, muitas vezes os estagiários iam para as escolas para contar o número de cadeiras, quantidade de lanche que era servido. A gente não quer isso, gente. Nós não estamos preocupados com isso. Tá? A gente está preocupado muito mais com o que vocês podem observar de relações. Que tipos de relações? Está aqui na parte 5, né? Caracterização das relações interpessoais. Como que é a relação dos coordenadores com os professores? Como que é a relação da coordenação com os alunos? Para vocês nos dizer como que é essa relação, vocês precisam estar lá observando. Vocês precisam estar, em algum momento, acompanhando a coordenação. E é por isso, então, que vocês precisam percorrer todos os espaços da escola
com essa atenção que a gente trabalhou lá atrás, que a Cristiane começou a falar aqui da questão da observação atenta, criteriosa, usando outros sentidos que não só a visão, usando a audição, como a gente falou lá na audioaula, né? Não ir para a sala dos professores e ficar lá tricotando, ou ficar mexendo no WhatsApp e tal. Ir para lá disposto a observar, não só com os olhos, mas também com os ouvidos. Às vezes está tendo discussões extremamente importantes de professores, de coordenador com professor, e vocês estão ali. Então é meio que gansar a conversa mesmo. Entendeu? A partir do momento que vocês estão autorizados pela escola a estagiar lá, vocês também estão autorizados a ter acesso a estas informações. Informações da secretaria, informações da sala dos professores. É por isso que vocês estão, em um momento aqui do roteiro, a gente diz, né? Vocês têm que entrevistar algumas pessoas da escola. Tem que sentar um momento, conversar com a coordenação pedagógica, conversar com os professores de biologia ou ciências, conversar com alunos. Aluno, por exemplo, vocês podem pegar ele no recreio e conversar com eles de modo informal. Conversar o quê? O que vocês quiserem saber da escola. Então, esse momento de observação que a gente começou na semana 2, estamos na semana 3, salvo engano, vamos até a 4 observando, não é isso? Então, 3 semanas que vocês estão tendo simplesmente para ir para a escola e responder isso aqui. Só que como eu falei, isso aqui, Norma, não é para ser respondido tintim por tintim, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Isso aqui é para dar um norte a vocês, porque vocês precisam escrever um texto. Vocês lembram lá da diagnose? O texto da diagnose, se vocês voltarem lá no plano de ensino, está lá. Texto da diagnose que é para ser entregue, salvo engano, na semana 4 ou 5. Que é um texto onde vocês vão resumidamente colocar tudo o que vocês observaram. E muito mais do que observaram, aquilo que vocês trazem de Vai ser reflexão, entregue que como para a gente é atividade muito na mais plataforma. importante. Né? De forma textual, de preferência que contemple o máximo de situações que estão aqui. Não quer dizer que tem que ser As reflexões que vocês vão trazer, que é aquilo que eu falei do diário de campo, tem uma importância muito maior do que propriamente a gente está ali, de maneira muito cartesiana, seguindo direitinho ali, tá? E esse modelo de estágio que a gente está propondo a partir de agora, né, ele rompe com essa barreira tecnicista que tinha da gente estar observando de forma muito cartesiana as coisas, e vocês passam a viver essa parte do contexto escolar quando chegar lá na frente, tipo, depois de vocês formados, falar assim, na teoria a prática é outra. Né? Eu acho que quando a gente vivencia junto com a escola, né, apesar considerando que vários aqui já têm experiência no espaço escolar, mas os que não têm, para não ficar frustrado com essa questão, porque a gente frustra muito. Né? A gente parte do chão de onde pisa. Né? Eu mesmo fiz a graduação depois que eu fui para a escola. Né? No estágio a gente é cheio de novas ideias, cheio de propostas, chega na escola todo empolgado. Na hora que a gente depara com a realidade, você fala assim, nossa, na teoria a prática é outra. Né? E eu acho assim, esse momento de observação de vocês estarem emergindo no espaço da escola, notando as inquietações, no diário, fazendo ele de forma reflexiva, de forma a vocês refletirem mesmo, pensarem, né, nesse processo aí, é muito mais valioso do que a gente está simplesmente preenchendo 3 folhas de maneira bem burocrática. Porque só resgatando a audioaula, nós dissemos que tem um momento que é descritivo e um momento reflexivo. E esse momento reflexivo para nós, professores de estágio, é muito mais importante do que o descritivo. Descrever a escola, qualquer um vai lá e faz. Né? Você pode pegar um PPP da escola, muitas vezes tem lá. Quantos professores tem, quantas salas, tudo isso tem. Agora, refletir sobre isso é mais difícil. E é esse exercício que a gente está dizendo que vocês precisam fazer. Porque ao fazê-lo, vocês vão conseguir, de repente, perceber nuances que vocês não estão percebendo com essa observação mais superficial, apenas descritiva. Né? Porque a ideia, então, para a gente dar andamento, prosseguir, sair do período da observação, a ideia é que nessa observação aqui, vocês consigam destacar um problema da escola, pelo menos. Mas quando a gente fala um problema, não necessariamente precisa ser um problema
relacionada ao ensino de biologia, como a Cristiane já falou, pode ser um problema mais de um aspecto geral da escola. A escola toda vive uma indisciplina danada, vive uma ausência dos pais, vive isso. De repente, nessa escola tem um problema que se acentua mais. E a gente vai começar logo em breve já a falar do projeto, mas o que a gente recomenda é que quanto mais próximo da biologia e da ciência vocês estiverem, melhor. Mas a gente não limita vocês também a pesquisarem um problema que seja mais genérico da escola, como, por exemplo, a indisciplina. Entendeu? Então, esse momento da observação, eu preciso que fique claro a vocês que até na próxima semana, vocês precisam conseguir aprofundar ao máximo no contexto dessa escola. Por mais que você, de repente, já conheça essa escola, estudou nessa escola a vida inteira, agora a visão é outra. Como a gente falou na primeira aula, vocês estão indo para a escola com um olhar de futuros professores e professoras, e não mais com um olhar de aluno, como a gente sempre foi. Tá? Vou colocar só um ponto. Por terceiros, né, a gente foi informado assim, olha, vou te dar uma dica no norte. Nem tudo que você vê na escola, você relata, nem seja criterioso, não fica assim, aquele, sei que vou mudar o mundo, você não vai conseguir, né? E até mesmo assim, para não ser marcado pela escola, essas coisas. Questão de projeto. Nesse texto da Diagnose, vai ficar só entre a gente pode marcar e falar Aí entra justamente aquela questão que eu falei da diferença de estágios nessa perspectiva atual, que a gente tem uma perspectiva de, que eles chamam prática reflexiva. Então, os estágios nessa modalidade mais técnica que a Cristiane falou, nesse modelo de formação que a gente tinha, era muito voltado a essa questão de ir para a escola, eu levanto todos os problemas, eu vejo que aquele professor ensina mal, fulano não sabe isso, aquilo, outro, volto para a universidade, digo aos meus